um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer esse modelo de tapete maravilhoso. Já estou mostrando aqui para você as minhas etiquetas da M2 Personal Laser. Essas etiquetas maravilhosas que você pode comprar em qualquer formato, qualquer material e também qualquer cor que você quiser. E a M2 Personal Laser também trabalha com placa de artesã. E eu vou deixar para você o contato aqui na descrição do vídeo. E hoje, a nossa aula, a gente vai fazer esse tapete oval, que é um tapete simples, muito simples mesmo. Trabalhei aqui em 3 cores diferentes para vocês, inclusive em sobras de materiais. Vou mostrar aqui para você todos os detalhes de cada um separado para você conferir aí todo o modelinho. Temos aqui um tapete oval com caimento perfeito, combinações de cores aqui entre 2 cores que eu fiz nesse lilás e nesse tom de roxo aqui. Usei um mesclado para fazer a flor aqui junto com a cor roxo escuro. Usei o tom de verde. Esse modelinho ele ficou com um peso total de 500 gramas. Temos a medida de 70 centímetros, temos aqui 70 por 50, todo feito no material número 6, barbante número 6 aqui da Barbante Crochética. E temos esse lindo aspecto aqui, maravilhoso, dessa formação de pétalas aqui, dessas flores. Essas são as flores gringa aqui do meu canal. Vou deixar a videoaula para vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu vou mostrar outra combinação de cor que eu fiz. Você pode trabalhar uma flor de cada cor, usando sobras de materiais, fazendo aqui 3 flores coloridas, colocando aqui as 3 flores, cada uma de uma cor. E aqui no contorno, nesse acabamento que eu fiz aqui, nesse ponto decorativo, eu usei uma cor aqui das flores, também nas 2 decorações que eu fiz aqui. E no final, eu usei a cor da 3ª flor. E aí, ele ficou assim, com esse acabamento incrível. Eu amei aqui essas combinações de cores, estou apaixonada nesse modelinho, gente. E eu fiz também sobras de materiais. E aqui no modelinho com sobras de materiais, que eu fui combinando aqui também entre as cores das minhas florzinhas também. Fiz aqui florzinhas todas com sobras de materiais, gente. E fiz cada cor aqui do meu trabalho, quer dizer, cada carreira, né? Em uma cor. Cada carreira aqui eu trabalhei em uma cor, fazendo aqui uma combinação de cor aleatória também, mas não deixando de usar algumas cores das flores que eu coloquei aqui nesse modelinho também, para dar uma harmonia no nosso tapete, e o tapete ficar assim bem chamativo mesmo, chamando a atenção literalmente das clientes. E no bico de acabamento aqui, as 3 últimas carreiras do meu bico, eu coloquei em apenas uma cor, porque assim você pode fazer o seu jogo de tapetes também, para aquelas clientes que gostam de comprar 2 ou 3, você pode fazer cada flor de uma cor, pode colocar carreiras aleatórias aqui coloridas, e todos os seus tapetes você pode colocar aqui a mesma cor no bico de acabamento, que aí ele funciona como um jogo também, porque o jogo de tapetes coloridos, ele não precisa você fazer todos iguais, todos usando aqui as mesmas cores das flores, as mesmas cores das carreiras. Quando é um tapete assim super colorido com sobras de materiais, não tem necessidade. Não esqueça de deixar aqui para mim o seu comentário, o que você achou desse modelinho, compartilhar esse vídeo para eu continuar publicando aqui para vocês modelos diferentes, não deixando de continuar as sequências das gravações dos outros modelos que vocês já gostaram, mas a gente sempre tem que publicar umas novidades para vocês, não é mesmo? E todos esses modelos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, todos os meus 3 tapetes, eu fiz usando os materiais da Barbante Crochética, que tem promoção todos os meses.
e você pode adquirir o seu kit das promoções da Barbante Crochética nos números do WhatsApp que eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo. São materiais de ótima qualidade. Aqui esses modelos eu trabalhei todos nos barbantes número 6, mas a Barbante Crochética tem uma infinidade de produtos para oferecer para você e também uma infinidade de cores. É só você entrar em contato para você adquirir o seu kit da promoção e conhecer todos os produtos da Barbante Crochética. E deixando lá o hashtag Pichula, você vai ter direito a um super brinde. E vamos lá para a nossa videoaula, bora trabalhar! Para o nosso tapete, a gente vai precisar de 3 flores. Essa daqui é a flor gringa, aonde eu usei aqui um fio roxo e um fio mesclado. Fiz ela aqui em 2 cores. E a videoaula dessa flor aqui, que ela se chama flor gringa, ela está para você aqui no primeiro comentário fixado. E para esse tapete, a gente vai usar no total de 3 flores. Então, você faça aqui só a parte da flor, sem a parte do verde e nem da outra base que tem nessa aula aqui dessa flor. E volte aqui comigo para a gente dar continuidade ao nosso tapete, porque a gente vai fazer a emenda das 3 flores aqui usando o tom verde. Então, aqui eu usei a cor roxo, barbante número 6, e usei aqui o lilás mesclado nesta parte para dar aqui esse aspecto de mescla, né, de cores aqui. Ficou perfeita essa mescla de cores. Então, a videoaula dessa flor está aqui para você no primeiro comentário fixado aqui do canal. É só você entrar na área de comentários que você vai ver aqui o vídeo dessa flor. Ou então, na descrição do vídeo. A descrição do vídeo é só você clicar no nome do tapete que aparece para você aqui embaixo. Tem o nome da videoaula, o nome desse vídeo, você clica nele que vai aparecer a descrição de todas aqui os nossos parceiros do canal, né? Tem aqui os nossos parceiros do canal. E assim, com as 3 flores prontas, vou pegar aqui o meu barbante verde mesclado. Aqui, esse é o verde folha, número 6, mesclado, um multicor aqui. E vou usar a agulha 3,5. Vou dar, assim, 2 laçadas na minha agulha, 2 laçadas. Entro aqui em qualquer alça. Essa alça, que é a alça de 5 correntinhas que temos aqui nas nossas pétalas da flor. Então, a gente entra nessa alça aqui de 5 correntinhas, eu puxo uma laçada. E assim, eu fico aqui com 3 laçadas. Eu pesco novamente, tiro 2, pesco novamente e tiro mais 2. E assim, eu fiquei com o meu primeiro ponto alto. Esse é o ponto alto falso aqui. E essa parte é para o arremate, essa sobra aqui. Então, vou fazer mais 2 pontos altos aqui, faço 3 correntes, laço e vou fazer 3 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha, pesco aqui a próxima alça de 5 correntes, que é da próxima pétala, fiz apenas uma correntinha. E aqui dentro dessa alça, vamos colocar 3 pontos baixos. 3 pontos baixos, eu faço apenas uma correntinha. Pesco aqui a alça de 5 correntes da próxima pétala e também vou colocar aqui 3 pontos baixos, 3 pontos baixos, do mesmo jeito do anterior. Faço uma correntinha e agora eu laço, vou na próxima pétala e vou colocar 3 pontos altos. Coloquei 3 pontos altos, agora faço 3 correntes, laço e no mesmo lugar vou colocar mais 3 pontos altos. Aqui nos cantos são pontos altos normais, é só aqui na parte reta que eu coloquei ponto baixo. E assim eu faço uma correntinha,
vou pescar aqui a próxima pétala, lá, alça de 5 correntes, e faço 3 pontos baixos. 3 pontos baixos, uma correntinha, vou para a próxima pétala e faço 3 pontos baixos aqui também. Faço uma correntinha, laço, venho aqui para a próxima pétala e vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos aqui, que nos cantos são 3 pontos altos normais. Faço 3 correntinhas e vou fazer novamente mais 3 pontos altos normais aqui. E assim faço uma correntinha, vou pegar as 5 correntinhas aqui da próxima pétala, a gente vai lá para a próxima pétala e faço 3 pontos baixos. Uma correntinha, vou para a próxima pétala, pego lá a alça e vou fazer 3 pontos baixos aqui. Faço uma corrente, laço, vou para a próxima alça, aqui a nossa próxima pétala, e aqui agora eu vou fazer apenas 3 pontos altos. Por quê? Porque a gente já vai pegar a próxima flor pra gente fazer a emenda aqui nesta parte. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, ó, a gente trabalhou o total de 3 lados aqui da nossa flor. 3 lados. Temos 1, 2, 3 e esse é o quarto canto. Esse canto, ele vai ficar pela metade. Então, assim, aqui eu faço apenas uma correntinha, vou dar a laçada, vou virar assim a minha flor, vou pegar outra flor, colocar assim, avesso com avesso, e vou aqui já completar o ponto alto na alça aqui da minha pétala, ó. Eu já pesco aqui, já fazendo o ponto alto. Assim, dessa forma, ó, fica assim, desse jeito. E aqui eu já faço mais os outros 2, porque é a metade do canto. Faço uma correntinha, venho aqui no espaço de correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Entro aqui, faço o ponto baixíssimo. E aí, faço uma correntinha, laço não, a gente vai fazer os 3 pontos baixos aqui na próxima alça da próxima pétala. Então, aí, eu venho aqui e faço os 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo aqui, o próximo intervalo de correntinha, olha só como que fica, assim, o próximo intervalo de correntinha e faço um ponto baixíssimo. E assim faço uma correntinha, vou para a próxima pétala e faço 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, pego aqui o próximo intervalo, o próximo espaço aqui de correntinha e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, já dou a laçada, porque agora a gente vai fazer o nosso canto aqui na outra pétala. Então, eu só puxo aqui a alça, lá que é a alça de 5 correntes da flor, e faço os 3 pontos altos. 3 pontos altos, eu faço apenas uma correntinha, venho aqui para a minha flor, lá no meu canto, aqui, aonde tem o intervalo lá das 3 correntes, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu faço 2 correntes e laço o meu fio para terminar aqui o meu canto. E aí, no mesmo lugar, a gente vai colocar os 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, completando esse leque do canto. Agora, eu continuo novamente. Uma correntinha, vou para a próxima pétala, aqui, pego lá a alça de 5 correntes e vou fazer aqui 3 pontos baixos. Faço uma correntinha,
vou para a próxima pétala e faço 3 pontos baixos. Uma correntinha, laço, vou para a próxima pétala e aqui eu vou fazer o meu canto com 3 pontos altos, 3 correntinhas, laço e vou fazer mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. E aí, eu continuo a repetição. Uma correntinha, pego a próxima pétala e faço 3 pontos baixos. Uma correntinha, pego a próxima pétala e faço 3 pontos baixos. Uma correntinha, laço, pesco aqui a próxima pétala lá, alça de correntes, e faço 3 pontos altos. E assim, também a gente trabalhou o total de 3 lados aqui nessa segunda flor. Exatamente aqui, 3 lados igual a nossa primeira. Agora, a gente vai fazer assim, depois que eu fizer aqui uma correntinha, né? Faz uma correntinha, vira. Vou pegar a terceira flor, já dou aqui a minha laçada, venho aqui na pétala, pego a alça e faço 3 pontos altos. E assim eu vou continuar a emenda do mesmo jeito que eu fiz em toda essa parte aqui. A gente vai fazer a mesma repetição. Aqui eu faço uma correntinha, depois que eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, venho no espaço de correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, e aí eu vou pegar a próxima pétala e vou fazer 3 pontos baixos. Ou seja, é a mesma repetição que fizemos lá na flor anterior. E assim você vai seguir esse mesmo passo, essa mesma repetição que fizemos aqui em toda essa parte, fica meio enrugadinho assim mesmo. Depois a gente dá aqueles puxão de orelha assim. E aí, o tapete vai se assentando com o decorrer das carreiras, com o peso das carreiras que a gente vai confeccionando aqui, isso vai desamarrotando e vai ficando melhor. Então, você continua toda essa parte aqui, em toda essa flor, e depois a gente vai completar toda essa parte aqui, porque a gente deixou todos os nossos cantos aqui, os leques dos cantos, com apenas um bloquinho, né, de cada lado aqui. A gente tem que completar toda essa parte aqui e assim fazendo toda a nossa emenda. Então, vamos lá completar essa parte aqui e eu já te mostro o modo de fazer aqui essa parte para quem tem dúvidas. E aqui, como eu disse para você, completei toda essa parte de emenda, que foi do mesmo jeito que a gente fez toda essa parte aqui no passo anterior, da mesma forma. E aqui no canto, fiz o canto, completei 3 pontos baixos, uma correntinha. Fiz aqui todo o meu canto, completei aqui toda essa parte, fiz o canto também, aqui coloquei lá os 3 pontos baixos, uma correntinha, e aqui onde fica a emenda de um lado com o outro, a gente tem apenas um bloquinho, como eu disse para você, temos que completar aqui o leque do canto. Então, eu dou a laçada, entro aqui no mesmo lugar onde a gente fez os 3 pontos altos anteriores, e aqui a gente continua fazendo, ó, 3 pontos altos. E assim eu faço 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha de intervalo que a gente deixou. Então, eu entro lá e faço ponto baixíssimo. E aí, eu continuo 2 correntinhas, laço, venho aqui para o próximo intervalo, que é o próximo canto, e continuo, ó, fazendo outros 3 pontos altos, porque é para completar aqui o canto do outro quadrinho. E aí, eu faço uma correntinha e pego aqui, ó, a alça da próxima pétala e vamos fazer os 3 pontos baixos, a mesma repetição. Faço uma correntinha, vou pegar a alça aqui da próxima pétala, lá 5 correntes, e faço os
3 pontos baixos. E assim eu continuo. Uma correntinha, laço, e aqui vai ser canto sobre canto também, do mesmo jeito que a gente fez ali o passo anterior, colocando lá os 3 pontos altos aqui dentro. E continuo. Aqui é 2 correntinhas, porque temos um espaço maior, para não ficar repuxado nessa parte. Lá no intervalo de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo. 2 correntes, laço, e assim a gente continua a carreira até o final. E aqui é só fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto, cortar o fio e fazer o arremate, que nessas partes aqui você já sabe que são os nossos 2 conjuntinhos aqui de 3 pontos baixos separados por uma correntinha. Então, vamos lá completar toda essa parte, cortar aqui o nosso fio, fazer o arremate e eu já volto. Bom, eu completei aqui toda essa repetição e aí cortei o meu fio aqui na emenda e ficamos com 2 arremates. Bom, eu quis parar aqui um pouco e mostrar para você como eu faço o meu arremate. Primeiro, eu separo aqui o meu fio, metade para cada lado, ou seja, barbante número 6 vai ter 6 fios, então 3 fios para cada lado. Aí eu entro aqui nessa correntinha que tem de intervalo, puxo uma pontinha. E aqui nesta correntinha também eu entro aqui novamente e puxo a outra pontinha. Então, o arremate fica praticamente aqui embaixo assim desta correntinha. E aqui eu começo, ó, a fazer o nozinho. Primeiro nozinho, bem frouxinho mesmo. Segundo nozinho, mais ou menos. E aí, o terceiro nozinho, bem apertado. E assim, eu corto o fio aqui rente mesmo a esse nó. Ah, você não faz aquele arremate onde esconde o fio para tudo quanto é lado. Não, não faço porque é perca de tempo. Depois você bate na máquina e aquilo se solta. Aí, mesma coisa aqui com a outra perna. Eu vou, separo os fios, 2 lados aqui, 2 pernas, né? 3 para cada lado. Entro aqui na base do ponto alto e passo a minha agulha aqui para o outro lado, bem dentro da base do ponto alto. E aqui, ó, eu laço uma perna, né? Uma parte aqui dos meus fios que eu separei, assim, dessa forma. Aí, o arremate, ele vai ficar aqui dentro da base do ponto alto, bem aqui dentro mesmo. E aí, eu faço do mesmo jeito que eu fiz o anterior. O primeiro nozinho, mais ou menos apertado, não puxe muito. O segundo também, vai lá perto do anterior que a gente fez. E o terceiro nozinho, bem forte mesmo, assim, bem forte. Agora, eu corto rente ao nozinho. E quando, assim, o tapete se movimenta, o nozinho, ele vai entrar aqui dentro da base do ponto alto, ok? Vai ficar bem aqui. Eu faço os meus arremates assim, dessa forma, em todos os tapetes. E eu vendo crochê há mais de 20 anos, e eu sempre fiz o nó desse jeito, nunca arrebentou e nunca tive nenhuma reclamação. Agora, vamos para a nossa base. Peguei aqui para a minha base, barbante número 6, normal, na cor cru. E assim, vou dar 2 laçadas no meu fio, segurar aqui, vou lá para o meu cantinho, aqui, lá da ponta, o nosso leque, busco uma laçada, fico com 3, busco novamente, tiro 2, busco novamente, tiro 2. E assim, fiz aqui o meu ponto alto normal. E aqui dentro eu vou trabalhar mais 2 pontos, fazendo aqui 3 pontos altos, contando com o anterior. Agora, eu faço uma correntinha e vou colocar aqui dentro, novamente, 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, laço, vou para o espaço de correntinha e faço 3 pontos altos.
Novamente, uma correntinha, laço, vou para o próximo intervalo e 3 pontos altos. Uma correntinha, laço, próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, vou fazer aqui dentro do canto 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E assim sigo uma correntinha, vou para o intervalo aqui, agora da nossa parte do comprimento, e vou seguindo colocando 3 pontos altos e uma correntinha em todos esses intervalos de uma correntinha aqui. A gente vai seguindo, colocando 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos na sequência. Bem fácil e bem simples aqui esse modelo. Uma correntinha, agora estamos aqui na emenda de um lado com o outro do nosso quadrinho da flor. Então, aqui eu fiz uma correntinha, lacei, e dentro do intervalo aqui das correntes lá do canto, eu coloco um ponto alto. Eu laço meu fio e aqui nesse ponto baixíssimo, que é a emenda de um lado com o outro, eu passo aqui embaixo e busco e vou puxar um pouco lá em cima para deixar esse ponto aqui um pouco maior, ele alongado para ele puxar essa parte. Aí eu faço um ponto alto um pouco mais alongado do que o outro, esse do meio ele fica maior. E eu laço e continuo no intervalo da corrente novamente, um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha e vou para o próximo intervalo e faço aqui o próximo intervalo de correntinha e faço o bloquinho de 3 pontos altos. E aí, a emenda fica assim, desta forma, desse jeitinho aqui. E aí, a gente continua nos outros intervalos, aqui, normal, na próxima emenda também, aqui na parte da largura, a gente vai fazer essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui nesta parte, e do outro lado também. Então, vamos lá completar essa primeira carreira e eu já te mostro. E aqui, com a nossa primeira carreira pronta, que na largura ficamos aqui com nossos leques do canto e temos 3 bloquinhos aqui na largura. E no comprimento, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 bloquinhos aqui no comprimento. E aqui eu faço uma correntinha, entro lá no primeiro ponto alto falso, pego aqui as 2 alças dele, assim, pegando as 2 alças do ponto alto falso, faço o ponto baixíssimo. E aqui eu já subo 3 correntinhas para a altura de um ponto alto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Já trabalho aqui os outros 2 pontos altos. E aqui no último, eu faço mais um ponto sobre ele. E assim, ficando com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha e vou repetir 4 pontos altos em todos esses bloquinhos aqui da nossa largura. A gente sempre vai lá, ó, no ponto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Lá na base do ponto alto, ponto alto. E no último ponto do nosso bloquinho de base, eu coloco 2 pontos altos sobre ele. Faço uma correntinha, vou para o próximo bloquinho e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Fazendo aqui a repetição ponto a ponto e colocando aumento no último ponto do bloquinho. Coloco lá 2 pontos altos, uma correntinha e trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
Fazendo aqui todos os nossos aumentos da parte oval, circular aqui. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. No último ponto, a gente coloca o aumento, uma correntinha, trabalho ponto sobre ponto. No último ponto, coloco o aumento. Uma correntinha, vou para o próximo aqui, que é o nosso leque do canto, e também venho fazendo a mesma repetição. Ponto sobre ponto, e no último eu coloco 2 pontos. Faço uma corrente, e nesse último bloco aqui, que é o último leque do canto, eu coloco ponto sobre ponto e 2 pontos aqui no último ponto. Então, a gente fez uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 motivos aqui em toda a nossa parte circular. Agora, aqui, para começar a parte reta, eu faço 2 correntes, venho aqui nesse bloquinho, apenas nesse aqui do início da parte reta, e coloco um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha, laço, e agora eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos em todos esses intervalos aqui, até a gente chegar lá no próximo leque da curva, ok? E assim, lá na outra curva, até chegar na curva, a gente vai trabalhar também uma correntinha, um ponto alto sobre o primeiro ponto aqui, e 2 correntes de intervalo para fazer aqui a nossa curva. Então, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos em todos os intervalos, até chegar aqui nesse bloquinho. Nesse bloquinho, a gente vai trabalhar uma correntinha, um ponto alto sobre ele, depois 2 correntinhas e fazer toda essa parte da repetição aqui, da largura, do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado, ok? Completei aqui toda a nossa segunda carreira, como eu disse para você. Aqui nesse intervalo não tem bloquinho, tem 2 correntinhas aqui e o nosso ponto alto sobre o último ponto do bloquinho aqui nessa parte. Então, isso significa que aqui na nossa parte reta, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aqui 10 bloquinhos de 3 pontos altos aqui dos 2 lados. E na nossa parte aqui do contorno da nossa curva, a gente ficou com os nossos motivos com 4 pontos altos, porque a gente tem o nosso aumento no último ponto. E aqui no final, fiz lá o meu ponto alto sobre o bloquinho anterior, uma correntinha, ponto alto aqui sobre o bloquinho e 2 correntinhas de intervalo, que é próxima, que é o motivo, a gente coloca 2 correntinhas. E aí, eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Faço o ponto baixíssimo e vou cortar esse fio, porque eu vou mudar de cor. Cortei aqui o nosso fio na segunda carreira. E agora, eu vou pegar aqui a minha cor roxo, número 6 também. E a gente vai fazer a nossa terceira carreira. Vamos lá. Vou começar aqui do outro lado, porque como a gente trocou de cor, eu não gosto de deixar arremate sobre arremate. Eu tenho mania. E aí, eu vou dar, ó, 2 laçadas assim no meu fio, vou aqui para o outro canto, mas é no mesmo lugar lá, porque caso você quiser fazer na mesma cor, também não tem problema. E aí, eu vou entrar aqui, que é no mesmo lugar, só que do outro lado, busco uma laçada, fico com 3, busco novamente, tiro 2, busco novamente, tiro mais 2 e fico com o meu ponto alto. E assim, a gente vai trabalhar a mesma repetição da carreira anterior, da nossa segunda carreira, a gente vai trabalhar aqui a terceira carreira, exatamente da mesma forma. Aqui no último ponto, colocando 2 pontos altos, faço uma correntinha e venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto e colocando 2 pontos altos no último ponto aqui. Último ponto,
coloco 2 pontos altos e faço uma correntinha. Então, isso significa que os nossos motivos, eles vão ficar com 5 pontos altos. Todos esses motivos aqui da curva vão ficar com 5 pontos altos. Então, vamos lá fazer a repetição. E assim, aqui na nossa terceira carreira, como eu disse, foi o total de 5 pontos altos, porque a gente tem o aumento no último ponto de cada um dos nossos 7 motivos aqui da curva. 7 motivos, cada um com 5 pontos altos aqui na nossa cor mais escura. E aqui, no intervalo, ainda passando para a parte reta, a gente vai continuar com 2 correntinhas de espaço. E eu vou lá, sob o ponto alto de base do bloquinho aqui, sobre o ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Entro no espaço lá da correntinha e faço 2 pontos altos. Iniciando aqui o nosso bloquinho, fica assim, dessa forma. E aí, eu continuo uma correntinha e vou repetir aqui em toda a parte reta, são os bloquinhos de 3 pontos altos até o final. Faço uma correntinha e continuo com bloquinhos de 3 pontos altos aqui até o final. E assim, lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição, vai ser só bloquinhos. Na nossa curva, vai ser só os nossos pontos altos aqui separados por uma correntinha, 7 motivos com 5 pontos altos. E eu já te mostro tudo bem certinho, finalizando a carreira. Completando aqui a nossa terceira carreira, como eu disse, ficamos com um total de 11 bloquinhos de 3 pontos altos, total de 11 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Aqui temos 7 motivos com 5 pontos, porque a gente aumenta um ponto a cada carreira de base. Aqui no final, 2 correntinhas, vou entrar aqui no meu primeiro ponto, vou fechar com ponto baixíssimo e novamente a gente vai fazer 2 carreiras. Vou fazer mais 2 carreiras aqui usando essa cor. A minha próxima carreira, que é a nossa quarta carreira, vai ser exatamente igual à segunda carreira. Vou fazer aqui aumento sobre aumento, sempre no último ponto do aumento. Vou colocar aqui sobre o bloquinho um ponto alto sozinho nesta parte. E aí, trabalhar os meus bloquinhos aqui nos espaços entre os nossos pontos altos aqui, que fica dos dois lados, ok? E trabalhando ponto sobre ponto aqui em toda essa parte e aumento sobre aumento. Então, vamos lá fazer aqui a nossa próxima carreira. Só subir 3 correntinhas e vamos lá fazer a nossa quarta carreira e eu já te mostro todos os detalhes. Completando a quarta carreira, como eu disse para você, colocando aqui ponto alto sobre o último bloquinho, igual a gente fez aqui na nossa segunda carreira. E ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos altos aqui em cada um dos nossos motivos aqui, dos nossos 7 motivos da parte oval. E agora, a gente vai para a nossa quinta carreira. E na quinta carreira, novamente, ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento. E aqui na quinta carreira, a gente vai repetir a nossa terceira carreira. E assim, vamos lá. Completando a nossa quinta carreira, agora ficamos aqui na nossa parte reta de repetição dos bloquinhos, 11 bloquinhos aqui na quinta carreira. E aqui, nos nossos 7 motivos de repetição, a gente está com um total de 7 pontos altos aqui em cada um dos nossos 7 motivos aqui da parte oval. E agora, eu vou fechar a carreira, a gente vai cortar o fio aqui e eu vou mudar de cor. Então, vou fechar aqui, ponto baixíssimo, fiz 2 correntinhas, ponto baixíssimo, vou cortar aqui o meu fio e vamos lá trocar de cor. Vou pegar agora a cor mais clara e a gente vai começar a trabalhar a carreira de bloquinho agora, fazendo o nosso ponto aqui de detalhe. Então, vamos lá. Vou dar 2 laçadas no meu fio, 2 laçadas. Vou começar aqui no espaço lá de 2 correntinhas depois do meu motivo aqui, vou começar aqui. E vou fazer, ó, o meu ponto alto
do mesmo jeito que eu já expliquei para você nos passos anteriores. E agora eu faço mais 2 pontos, uma correntinha e vou fazer a repetição de bloquinho até chegar lá na nossa parte dos motivos aqui de pontos altos. E eu já te mostro. Completei a repetição aqui de bloquinhos na nossa sexta carreira, até chegar aqui no motivo com 7 pontos altos, no nosso primeiro motivo. E assim, eu faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base, pulo lá 2 pontos, 1, 2, e no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos, o bloquinho dentro de um mesmo ponto. Então, dentro do mesmo ponto alto, eu faço aqui 3 pontos altos. E aí, eu faço uma correntinha, vou pular apenas um ponto, vou no próximo e vou fazer 3 pontos altos também dentro do mesmo ponto de base. Os 3 pontos juntos aqui, o bloquinho de 3 pontos altos no mesmo ponto. Faço uma correntinha, que por último a gente pula os 2 pontos, venho para o intervalo aqui de correntinha entre os motivos, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E assim eu sigo a repetição, uma correntinha, pulo 2 pontos, próximo ponto, trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto apenas, pulo só um e faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, venho aqui para o intervalo de uma corrente, pulo 2 pontos no final e faço 3 pontos altos. E assim, gente, essa primeira carreira aqui, ela vai ficar bem junta, bem babadada. Mas quando a gente faz as próximas, isso daqui já vai se ajeitar. Então, em todos os outros motivos, a gente vai fazer a mesma repetição e do outro lado aqui também. Então, vamos lá. Completei aqui toda a minha carreira de bloquinho. Como eu disse para você, essa primeira carreira, ela fica toda embabadada. E ao todo da nossa carreira completa, olha só como está embabadado aqui, essa parte, fica assim mesmo. E ao todo, na nossa carreira aqui completa, essa primeira carreira de bloquinho, a gente tá com um total de 64 bloquinhos. Temos 64 bloquinhos aqui na carreira completa. E aqui faço uma correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, e aqui eu vou cortar o meu fio. Cortei aqui o nosso fio, a nossa sexta carreira e a nossa próxima carreira, que é uma carreira decorativa que eu peguei outra cor, esse aqui é um lilás, e eu vou prender, apenas dobro assim o meu fio, vou prender em qualquer intervalo aqui de correntinha, eu apenas entro aqui e prendo. Prendi o meu fio, vou fazer 3 correntinhas, vou para o próximo intervalo de correntinha e prendo o meu fio. Faço 3 correntinhas, próximo intervalo de correntinha, prendo o meu fio. 3 correntinhas e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas e prendo com ponto baixo. E assim a gente vai até o final. Olha só, e completei aqui toda a nossa carreira com as argolas de correntinha e continua bem franzido, bem embabadado aqui essa parte. E aí, a gente faz por toda a carreira, fica bem franzido aqui na parte circular, na nossa parte oval, fica bem franzido mesmo, bem embabadado, bem estranho. Então, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo e a gente vai cortar esse fio aqui, depois a gente faz o arremate nessa cor. E, novamente, a gente vai voltar com a cor mais clara, fazendo aqui a nossa carreira de bloquinho também. Pode iniciar em qualquer lugar aqui da carreira, qualquer lugar a gente pode iniciar. Então, eu entro e vou fazer uma carreira completa de ponto bloquinho, pegando nessa argola de 3 correntes que a gente fez. Então, a gente só faz, ó, 3 pontos altos, uma correntinha, vai para a próxima argola e faz 3 pontos altos
aqui novamente uma correntinha, vou para a próxima argolinha, pegando só a argolinha e faço 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer aqui mais uma carreira de bloquinhos. Completando aqui a nossa segunda carreira de bloquinho sobre a nossa carreira aqui de alcinhas, né, de argolas aqui de correntinha, já fica mais alinhado o nosso tapete, aí ele já fica bem certinho aqui com essa segunda carreira aqui de bloquinho, já dá aquele alinhamento aqui perfeito na nossa parte circular. Aí, eu cortei o fio aqui, cortei. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de argolas de 3 correntinhas. Então, a gente vai prender novamente e vai fazer mais uma carreira aqui de argolas de 3 correntinhas. Então, vamos lá. Completei a última carreira aqui de argolinhas, que essas carreiras de argolinhas a gente faz apenas 2 aqui. E assim, agora a gente vai começar outra carreira aqui de bloquinho, a nossa terceira e última carreira de bloquinho. E olha só como está aqui, o aspecto da minha base está bem retinha mesmo, tudo certinho. E assim, a gente vai começar essa carreira de bloquinho nesse alinhamento aqui, da onde a gente tem lá aquele ponto alto sozinho, aqui da nossa carreira de bloquinho, a gente vai começar nesse alinhamento aqui. Então, vou pegar já essa argola aqui, pra gente poder começar aqui a nossa última carreira de bloquinho, que a gente vai fazer uma contagem diferente lá nas curvas. Então, vou começar por aqui para ficar bem certinho mesmo, ó, no alinhamento daquele ponto alto sozinho, lá da nossa carreira de repetição da cor escura. Então, aqui eu dei 2 laçadas, puxei uma, solto 2 e solto 2. E assim fiz o meu primeiro ponto alto. Daí, aqui a gente vai trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos, com uma correntinha de separação até a posição da nossa argolinha aqui, que é essa também no alinhamento lá do ponto alto que está sozinho aqui na nossa base. Então, a gente vai trabalhar até essa argola aqui, porque depois a gente vai começar a fazer entre 3 e 4 pontos altos lá nas repetições. Então, vamos lá. E aqui, fiz a repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos até o alinhamento aqui do meu ponto alto sozinho lá na base, que é a separação da nossa carreira de bloquinho e os nossos motivos aqui de pontos altos. Então, aqui eu trabalhei o total de 12 motivos, fiz aqui 12 motivos de repetição. Agora que eu faço uma correntinha e no próximo eu vou colocar 4 pontos altos. 4 pontos altos, um bloquinho de 4 pontos. Aí, eu faço uma correntinha, no próximo, eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha e no próximo, eu coloco 4 pontos altos. E dessa forma, a gente vai fazendo aqui a repetição, alternando em bloquinhos de 3 e 4 pontos altos, até terminar aqui o alinhamento da nossa curva. E aí, a gente só vai fazendo em uma argola, coloco 3 pontos altos, faço uma correntinha. Na próxima, coloco 4 pontos altos. E assim, a gente vai repetindo até a gente chegar aqui nessa parte. Quando chegar aqui nesse alinhamento, eu volto com você, porque vai dar 2 repetições iguais aqui no início. E não tem problema, eu já te mostro. Completando aqui a repetição da curva, alternando entre 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, vai dar aqui 3 no último. 3 pontos altos aqui no último, que é o alinhamento dos nossos motivos aqui de pontos altos. Então, aqui deu 3 no último. E aqui, a gente vai começar a nossa sequência aqui de 3. A gente vai fazer
bloquinhos de 3 pontos altos novamente até chegar no alinhamento também aqui do nosso ponto alto sozinho, ou seja, até essa sequência aqui. Aí depois aqui a gente começa a fazer a repetição novamente. Aqui eu faço 3 nesse alinhamento, o bloquinho de 3 pontos altos. Depois a gente começa a repetir novamente 4, 3, 4, 3, 4, 3, ok? Então vamos lá completar aqui a repetição e eu já te mostro tudo bem certinho para você conferir os detalhes e não ficar nenhuma dúvida, a quantidade certinha. E assim, vamos lá conferir aqui a nossa contagem bem certinho para não ficar nenhuma dúvida. Aqui no final, como eu disse, lá do outro lado, a gente finaliza aqui a sequência com 3 pontos em cima lá do nosso motivo aqui, ó, de pontos altos. Fica com essa sequência aqui do bloquinho de 3 pontos. Então, sendo assim, contando aqui desse início do bloquinho de 3 pontos até o outro lado, a gente tem um total de 13 bloquinhos. Vamos conferir bem certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos de 3 pontos altos dos dois lados. Antes de iniciar aqui a nossa sequência que a gente fez intercalado entre 4 pontos e 3 pontos. Então, sendo assim, aqui na nossa parte circular, a gente ficou com a repetição desses aqui de 4 pontos altos durante 10 repetições, 10 bloquinhos com 4 pontos. Então, vamos conferir, porque a gente foi intercalando entre 4 e 3. Então, vamos conferir bem certinho? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos de 4 pontos altos, até a gente começar aqui a sequência novamente, que é a sequência com 13 bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Então, vamos lá finalizar aqui essa carreira, que a gente vai cortar o nosso fio para a gente começar aqui a base do bico de acabamento. Então, a gente só faz uma correntinha aqui, vamos prender o nosso fio e vamos cortar e pegar a cor mais escura para a gente começar o nosso bico de acabamento. Botei aqui o meu fio, aí eu vou virar o meu trabalho para não ficar tanto arremate aqui no mesmo lado. Então, eu viro, vou para lá o outro lado também, aqui próximo à curva, no mesmo lugar onde a gente iniciou a carreira lá do outro lado. Então, aqui eu vou iniciar com o meu ponto alto falso, que a gente faz 2 laçadas assim na agulha, e vou entrar no mesmo alinhamento, ó, aqui do nosso ponto alto lá que está sozinho, na divisão entre a parte dos bloquinhos aqui, ó, entre a parte dos bloquinhos e a parte da repetição lá dos nossos motivos de pontos altos. Então, vou entrar aqui no espaço da correntinha, ó, puxo uma laçada, solto 2, puxo novamente e solto 2, o nosso ponto alto falso normal. E agora, a gente só vai fazer aqui uma carreira bem simples de pontos altos, somente ponto alto sobre ponto alto. E aqui no espaço de correntinha, faço um ponto alto também. E só ponto sobre ponto, fazendo aqui uma carreira completa de pontos altos sob a nossa base de bloquinhos. Intervalo de correntinha, um ponto alto. E assim a gente segue até o final aqui da nossa carreira. Completei toda a carreira com contorno de ponto alto, só trabalhando ponto sobre ponto e ponto alto no espaço aqui da correntinha. E assim, vamos fechar aqui o nosso primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes e vou trabalhar mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E assim, um bloquinho aqui de 3 pontos. E esse ficou exatamente aqui no alinhamento da nossa carreira, ó, onde temos lá o nosso ponto sozinho, nesse alinhamento. Então, aqui na nossa parte reta, eu vou dar 3 correntinhas de intervalo. Então, vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e vou trabalhar 3 pontos altos.
Vou fazer 3 correntinhas e vou trabalhar aqui 3 intervalos. Vamos pular 3 intervalos. 1, 2, 3, pulamos 3 pontos altos de base e vamos fazer 3 pontos altos. Um bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Novamente, 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos, 1, 2, 3, e faço 3 pontos altos. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda a parte reta, colocando 3 correntinhas de intervalo, porque assim fica mais reto aqui a nossa parte do comprimento, aqui. E na parte da largura, que é aqui na nossa parte circular, quando a gente vai começar as repetições aqui da parte circular, a gente começa a dar 4 correntinhas de intervalo em toda essa parte aqui circular. 4 correntinhas de intervalo dos dois lados, entendeu? Nessa parte aqui e também lá do outro lado. A gente vai colocar 4 correntinhas de intervalo e sempre pulando 3 pontos de base. Então, vamos lá completar a nossa carreira. Finalizando a nossa carreira de bloquinho aqui com separação de correntinha, como eu disse, em toda essa parte aqui, que é a parte circular da nossa largura aqui do tapete, a parte circular, eu coloquei 4 correntinhas, que foi desse início aqui do motivo até o final do motivo aqui, ó, de 7 pontos altos, até nessa parte aqui. E na nossa parte reta, a gente deixou com 3 correntinhas de intervalo até começar aqui a repetição, que fica sob a base de motivos aqui com pontos altos. Então, nessa direção, eu comecei a colocar 4 correntinhas de intervalo. E assim, vamos lá para a nossa sequência. Fecho aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui por mais esses 2 pontos. Entro no intervalo de correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo, e agora faço 3 correntinhas. E entro aqui e vou fazer mais 2 pontos. Faço 2 correntinhas, entro no intervalo e faço 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos. Aqui na parte reta, onde temos as argolas de 3 correntinhas, eu vou colocar apenas uma correntinha de espaço aqui. Então, eu coloco apenas uma correntinha, entro lá no intervalo e coloco 3 pontos baixos. E assim faço uma correntinha e venho fazendo a repetição novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, que é o nosso leque aqui normal. E assim, na parte reta, onde temos 3 correntinhas de intervalo, coloco apenas uma correntinha de intervalo aqui. Apenas uma correntinha e faço 3 pontos baixos e uma correntinha. E começo a repetição do leque novamente, que são os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, faço uma correntinha, entro no intervalo e começo a repetição com 3 pontos baixos. Uma correntinha e novamente faço aqui a repetição com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim faço uma correntinha. Entro aqui no intervalo e vamos colocar 3 pontos baixos. Agora, chegando aqui na parte circular, eu coloco 2 correntinhas de espaço. Então, fiz 2 correntinhas e vou fazer a mesma repetição. E assim por diante em toda a carreira. Parte reta, apenas uma correntinha de intervalo. A parte circular, 2 correntinhas de intervalo, ok? Completando toda a carreira aqui de leque, vamos lá para a nossa penúltima carreira. Vou fechar aqui com o ponto
baixíssimo. Agora, eu vou subir 4 correntes, porque são 3 correntes para a altura de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Eu vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, e aqui é o intervalo, que é o intervalo das duas correntes, eu faço um ponto alto, faço uma correntinha e faço um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui, onde a gente deixou uma correntinha de intervalo, aqui em cima a gente também vai colocar apenas uma correntinha de intervalo. E assim por diante. Uma correntinha, vou para o próximo ponto, e assim a gente vai trabalhar um ponto alto sobre os pontos de base com uma correntinha de intervalo, sempre fazendo ponto sobre ponto, uma correntinha de intervalo. O intervalo aqui das duas correntes eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e vou trabalhando um ponto alto, uma correntinha por todo motivo, fazendo assim os nossos pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no final, que é a nossa parte reta, eu faço apenas uma correntinha e faço um ponto baixo sobre o ponto baixo aqui do meio dos nossos 3 pontos lá, os nossos 3 pontos baixos. E assim continua a sequência. Uma correntinha e faço ponto sobre ponto separado por uma correntinha até o final. E aqui na nossa parte circular, onde a gente tem 2 correntinhas de intervalo, aí a gente vai continuar com 2 correntinhas de intervalo. Então, vamos lá completar essa carreira. Finalizando aqui a nossa penúltima carreira, vou fechar lá na terceira correntinha com ponto baixíssimo, aqui. E vamos cortar esse fio. Cortei aqui o meu fio, vamos pegar a cor aqui mais clara novamente, o lilás mais claro. E agora, eu vou apenas dobrar assim o fio, vou entrar aqui nesse intervalozinho de correntinha, bem aqui, depois do ponto alto, depois do primeiro ponto alto aqui do nosso motivo, e prendo aqui o meu fio. Prendi o meu fio, vou subir 3 correntinhas e aqui eu já vou fechar um ponto baixo. E aí, já fica sendo o nosso primeiro ponto picô. E aí, eu vou para o próximo ponto, para o próximo intervalo de correntinha, faço um ponto baixo. 3 correntes, fecho aqui assim, com um ponto baixo, formando um ponto picô. Próximo intervalo, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer essa repetição por todos esses intervalos aqui do nosso motivo. Sempre um ponto baixo, 3 correntes, pego aqui as 2 alcinhas do ponto baixo, faço o ponto baixo formando o ponto picô. Próximo intervalo, faço ponto baixo e assim a gente vai repetindo aqui por todo motivo. Cada intervalo a gente faz um ponto picô e faz um ponto baixo. Bem fácil e bem simples. E aí, fiz até o último ponto aqui. Então, no nosso motivo, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos picô aqui. No final, eu entro aqui no intervalo, seja de uma correntinha ou de 2 que temos aqui na nossa parte oval, não tem importância, vai ser a mesma sequência. Então, aqui eu entro e faço um ponto baixo. Então, aqui no início, a gente fica com 2 pontos baixos. E assim, eu vou fazer, ó, 3 laçadas na minha agulha. Segura aqui as 3 laçadas na minha agulha e vou pegar esse ponto alto lá do bloquinho de 3 pontos. Então, eu faço esse giro aqui com minha agulha, pego assim, esse primeiro ponto alto aqui do bloquinho de 3 pontos lá da carreira de base e vou segurar aqui assim. A gente vai fazer um ponto em relevo, que eu busquei uma laçada,
tiro duas, busco novamente, tiro duas, busco novamente, tiro duas. E deixo essas duas últimas laçadas aqui na agulha. Novamente, eu dou 3 laçadas aqui no meu fio. E vou pegar esse primeiro ponto aqui da nossa sequência lá, dos pontos de bloquinho, dos 3 pontos. Então, eu seguro aqui, busco uma laçada e vou soltando de 2 em 2 até o final. Então, eu busco, tiro 2, busco, tiro 2, busco, tiro 2. E busco novamente e vou tirar essas últimas 3 aqui, assim. E aí, eu fechei o ponto junto, um ponto alto triplo junto, fechado junto aqui. Então, eu vou para o intervalo aqui da correntinha novamente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo e faço um ponto baixo. Ou seja, iniciando com 2 pontos baixos aqui dos 2 lados. Eu inicio com 2 pontos baixos e também eu inicio com 2 pontos baixos aqui do outro lado. E aí, a gente vai fazer a mesma sequência. Todos os nossos pontos picô com 3 correntinhas. Então, faço um ponto baixo, 3 correntes e fecho aqui o ponto picô. Ponto baixo, 3 correntes e fecho o ponto picô. Ponto baixo, 3 correntes e fecho o ponto picô. Ponto baixo no intervalo da correntinha, faço 3 correntes e faço aqui o ponto picô até o final, finalizando assim o total de 6 pontos picô aqui. Chegando no final, eu faço, ó, o último ponto baixo, entro no intervalo da correntinha, faço um ponto baixo novamente. Assim, ficamos com 2 pontos baixos aqui no final. Faço 3 laçadas na agulha, ó, 3 laçadas na agulha. Seguro essas laçadas, dou um giro assim na minha agulha e vou pegar esse ponto alto aqui do ponto bloquinho. Busco uma laçada e assim eu vou soltando de 2 em 2, deixando as últimas 2. Então, busco, solto 2, busco, solto 2, busco, solto 2. E deixo essas últimas 2 aqui pra gente fechar tudo junto. Então, eu faço, ó, 3 laçadas novamente para o ponto alto triplo, vou pegar lá o ponto aqui, ou o último ponto do bloquinho, lá o terceiro. Então, busco novamente, ó, fiquei aqui, vou puxar de 2 em 2, fazendo assim o nosso ponto alto triplo. E aí, no final, fica 3 laçadas. E eu busco e fecho as 3 laçadas. E assim, passo aqui por debaixo, lá no intervalo da correntinha, e faço um ponto baixo. E vou para o próximo e faço um ponto baixo novamente, ou seja, 2 pontos baixos no início e 2 aqui no final. E dessa forma, a gente vai fazer toda essa última carreira aqui do nosso trabalho. Finalizando a nossa última carreira, a gente fez aqui os nossos 2 pontos triplos aqui e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente corta o nosso fio, vamos fazer todos os arremates, vamos pegar lá o nosso ferro e passar aqui o nosso tapete para desamarrotar todos os pontos, fazendo a blocagem aqui do seu tapete. Por quê? Porque quando a gente faz o nosso crochê, ele fica todo amarrotado aqui, e quando você passa ele com o ferro, ele vai alinhar todos os pontos aqui, vai ter o encaixe perfeito de todo o tapete, vai ficar maravilhoso também para você fazer as suas fotografias e para publicar aí para suas clientes, porque precisa publicar uma fotografia magnífica, e quando você faz a blocagem no seu tapete, passa ele fica com um aspecto muito mais bonito para poder tirar as suas fotos para fazer publicações. Então, vamos lá, fazer os arremates e eu já mostro para você. E esse aqui é o resultado da nossa aula. O nosso bico de acabamento tem um alinhamento e um caimento perfeito aqui nesse modelinho desse tapete. Ficou maravilhoso, trabalhado aqui nessas combinações de cores entre lilás e roxo. Ficou perfeito. E você, o que achou aqui desse modelinho?
Deixa para mim aqui nos comentários, escreva para mim qual foi a sua experiência aqui com essa aula, você conseguiu fazer, chegou até o final, teve algum nível de dificuldade? Escreva aqui para mim nos comentários, porque eu vou adorar saber aí qual foi a sua impressão sobre essa videoaula. Se você gostou, conseguiu fazer, se não conseguiu fazer, escreva aqui para mim também, porque através dos comentários de vocês, do nível de dificuldade, eu vou melhorando aqui as nossas videoaulas. E Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau! Obrigado!